Você já plantou uma semente um dia? Uma semente que era o seu sonho mais profundo, mas que você esqueceu de regar. Maria tinha um sonho, ser artista. Mas a vida, as responsabilidades, as vozes que diziam não é prático. Ela guardou o sonho numa gaveta. Lá dentro, havia uma menina que pintava o mundo com cores que só ela via. Anos depois, ela se via presa numa rotina cinza. O vaso estava ali, vazio, empoeirado. Até que um dia, ela encontrou uma semente no bolso de um casaco que não usava há anos. Com a esperança, plantou. Regou. Acreditou que algo novo poderia nascer. Mas a vida apertou. A semente parecia não germinar. Ela desistiu. E foi num dia qualquer, ao arrumar a casa, que ela reencontrou o vaso. E ali, crescendo sozinha, sem água, sem cuidado, uma pequena folha verde havia rompido a terra. Lá dentro, havia uma menina que pintava o mundo com cores que só ela via. Lá dentro, havia uma menina que pintava o mundo com cores que só ela via. Anos depois, ela se via presa numa rotina cinza. O vaso estava ali, vazio, empoeirado. Anos depois, ela se via presa numa rotina cinza. O vaso estava ali, vazio, empoeirado. Até que um dia, ela encontrou uma semente no bolso de um casaco que não usava há anos. Até que um dia, ela encontrou uma semente no bolso de um casaco que não usava há anos. Com a esperança, plantou. Regou. Acreditou que algo novo poderia nascer. Com a esperança, plantou. Regou. Acreditou que algo novo poderia nascer. Mas a vida apertou. A semente parecia não germinar. Ela desistiu. Mas a vida apertou. A semente parecia não germinar. Ela desistiu. E foi num dia qualquer, ao arrumar a casa, que ela reencontrou o vaso. E foi num dia qualquer, ao arrumar a casa, que ela reencontrou o vaso. E ali, crescendo sozinha, sem água, sem cuidado, uma pequena folha verde havia rompido a terra. E ali, crescendo sozinha, sem água, sem cuidado, uma pequena folha verde havia rompido a terra. Maria tinha um sonho, ser artista. Mas a vida, as responsabilidades, as vozes que diziam não é prático. Ela guardou o sonho numa gaveta. Maria tinha um sonho, ser artista. Mas a vida, as responsabilidades, as vozes que diziam não é prático. Ela guardou o sonho numa gaveta. Lá dentro, havia uma menina que pintava o mundo com cores que só ela via. Lá dentro, havia uma menina que pintava o mundo com cores que só ela via. Anos depois, ela se via presa numa rotina cinza. O vaso estava ali, vazio, empoeirado. Anos depois, ela se via presa numa rotina cinza. O vaso estava ali, vazio, empoeirado. Até que um dia, ela encontrou uma semente no bolso de um casaco que não usava há anos. Até que um dia, ela encontrou uma semente no bolso de um casaco que não usava há anos. Com a esperança, plantou. Regou. Acreditou que algo novo poderia nascer. Com a esperança, plantou. Regou. Acreditou que algo novo poderia nascer. Mas a vida apertou. A semente parecia não germinar. Ela desistiu. Mas a vida apertou. A semente parecia não germinar. Ela desistiu. E foi num dia qualquer, ao arrumar a casa, que ela reencontrou o vaso. E foi num dia qualquer, ao arrumar a casa, que ela reencontrou o vaso. E ali, crescendo sozinha, sem água, sem cuidado, uma pequena folha verde havia rompido a terra. E ali, crescendo sozinha, sem água, sem cuidado, uma pequena folha verde havia rompido a terra. Sua semente também está aí. Dentro de você. Esperando. Regue ela hoje. Compartilhe com quem precisa ouvir isso.